Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Desejo um feliz ano de 2023, né? Que ele seja bastante leve, de bastante paz, de bastante saúde, e que continuamos a nossa jornada evolutiva, né? Com foco principalmente no burilamento do espírito. Vamos dar início. Mirela, faz a prece de início. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Vamos passar para a leitura e o estudo do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a de número 174, Mãos Estendidas. Mãos estendidas. Estende a tua mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, saco como a outra. Marcos, capítulo 3, versículo 5. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, ei-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro. Aquele conta com a evidência social de improviso. Aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão, mirrada e estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura, devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiavam as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades ou prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Mãos estendidas. Fiquem à vontade para comentar, para escrever no chat, fiquem à vontade. E aí a lição ela começa da seguinte maneira, né? Pela passagem bíblica: estende a tua mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. É uma passagem de Marcos, ele está no capítulo 13, e eu deixei até separado aqui,
Claro que eu não vou ler o capítulo 13 inteiro, é óbvio, mas só para dar um direcionamento, porque na verdade esse capítulo 13 ele tem 35 versículos. E aí é importante citar que esse é o 5º versículo. E aí só para, né, mais ou menos nos localizarmos em cima disso, porque tem algumas lições que é importantíssimo, muitas das vezes, entender o contexto. Então, Marcos, no 3º capítulo, o versículo 1, ele traz assim: e outra vez entrou na sinagoga e estava ali ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Quem entrou na sinagoga? Jesus. Versículo 2. E estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. Aí nem precisa falar quem que era, né? Existia toda uma ala, né, judaica, principalmente os fariseus, que estavam de olho, né? Versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Jesus fez isso, né? Ó, vem aqui, vem comigo. E aí, no versículo 4, e perguntou-lhes. Quem perguntou? Jesus. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Versículo 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com o seu... Esse versículo 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Versículo 8. E de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Enfim, veja que, olha, vamos lá, vamos entrar num contexto e num estudo cristão. Olha, o simples fato de Jesus restabelecer fisicamente a saúde de uma determinada pessoa já era ao ponto de uma perseguição ferrenha, né? E é importante entender que todos estes atos, né, que todos esses mecanismos que Jesus utilizou-se para passar ensinamento para conosco, ele tem um valor inestimável com relação a tudo, porque os ensinamentos ele não está atrelado somente ao literal, não por si só ao milagre efetuado, não por si só à cura efetuada. Ele está atrelado principalmente à lição moral. Se estamos com Cristo, nova pessoa somos. Então é óbvio que nós teremos várias tribulações. Isso é fato. Isso é fato. Mas vamos entender o que Emmanuel traz para nós. Falou alguma coisa, Fabiano? Não? Vamos procurar entender, dentro dessa passagem, o que Emmanuel realmente quer nos passar a respeito dessa lição, mãos estendidas. Primeiro parágrafo, Emmanuel traz da seguinte maneira: em todas as casas de fé religiosa, vamos lá, gente, em todas as casas de fé religiosa, importante citar que, independente da religião abordada, em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Então, em todos os momentos, principalmente no planeta, na condição em que vivemos, vai ter irmãos solicitando
auxílio. Ou seja, quando Jesus nos traz que a seara é grande, ele automaticamente, quando ele reporta que são poucos os ceifeiros, ele nos convida de maneira ativa a estarmos trabalhando juntamente com ele. Então, se há tantos necessitados na romagem do mundo, que não falte mãos à obra nesse sentido. Como Jesus, nessa passagem, convidando uma pessoa de mão mirrada, ou seja, uma mão doente, e ele restabeleceu aquela mão, que nós possamos fazer isso também, e não tratar somente... Rangel, você está querendo falar que dentro do estudo, Emmanuel fala para nós curarmos pessoas que têm, por exemplo, alguma deficiência? Não, é longe disso. É longe disso. Talvez a fazer até pouco perante aos olhos de Deus. O pouco é muito. De repente, pequenos auxílios já salvam encarnações. Então é importante nós entendermos que nós temos um processo e um trabalho muito grande a desempenhar enquanto cristãos. Olha, os que não são cristãos, olha, com o tempo vão se tornar também. Porque a palavra do Cristo, ela é para a eternidade. Os ensinamentos e as orientações é para todo e sempre. Então nós temos que entender que o convite que Cristo nos faz, ele é o real. Que fora dele não há salvação. Ele é o caminho. Então nós temos que entender todo esse processo. Então quando ele traz que em todas as casas de fé religiosa há crentes de mãos estendidas, ou seja, ou estou aqui, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio, eu preciso de salvação. Então se tem, olha, se tem receptor e terá transmissor, então nós temos já um trabalho a desempenhar. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperanças e enfermidades do coração. Jesus não veio falando, a princípio, de ninguém que tenha... Olha que Jesus, Emmanuel, ele traz aqui, ele traz mazelas, principalmente do espírito, ansiedade. Olha, um livro de aproximadamente 70 anos atrás, falou-se de ansiedade, que hoje, em grande demanda, atinge grande parte da população. Fraqueza, desesperança, ou seja, a ausência da esperança. Ah, nada mais vai dar certo. Eu não consigo prosseguir, né? É bem atual. E enfermidades do coração, ou seja, o que vem do espírito, né? O que vem do coração. Estamos, né, bem envolto de tudo isso que nos acomete. De um certo modo, se não sou eu, são os outros que necessitam dessa ajuda, desse auxílio que está baseado no Cristo. Então, por falta de trabalho, não é a desculpa pela falta da minha mão de obra. Porque tem. Ah, eu não vou fazer caridade porque eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho... Mas tudo bem. A deficiência de cada espírito, ele vai além do material. Então, muitas vezes, não é o material. Eu não tenho que argumentar que eu não ganhei a mega da virada ontem, então, assim, eu não poderei auxiliar ninguém. É uma etapa apenas. Tem tantos outros serviços aí para desempenharmos.
Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Aí sim. Aquele momento de prece, que muitas das vezes, por angústias, por problemas do mundo nosso aqui, nós fazemos pedidos, estendemos a mão, rogamos, preciso de ajuda, preciso de auxílio. Já não sei o que faço mais. Os amigos espirituais estão ao nosso redor. Eles estão de prontidão a todo momento, esperando essa sintonia mais fina aí, para que possa oferecer a mão. Mas, veja bem, nós aqui encarnados também temos um compromisso e uma responsabilidade muito grande perante a todos os nossos irmãos aqui. É importante falar que eu, Rangel, sou um necessitado também. Que nós somos necessitados. Mas que nós temos uma gama muito grande também para auxiliar. E olha, talvez a minha necessidade reside na falta de mão em obra. Na falta de mão em obra. E aí e é até interessante, Fabiana, eu vou tomar até a licença, né, que foi até antes um pouco de a gente estar gravando a reunião. Talvez o costume de vermos sempre quem está acima nos entorpece e não consegue ver os necessitados. Que aí é a questão da angústia. Olha, eu queria estar ali, mas espera aí. Jesus foi entre os pequenos, foi entre os necessitados, os que necessitavam de ajuda, os que necessitavam de caridade, os que necessitavam de cuidados, né? E aí a gente tem que repensar a todo momento, né? O quão grande pode ser nós, espíritos ainda passivos de provas e expiações, mas por que também não abraçar pequenas missões? Mas eu não sou espírito missionário, mas nós temos pequenas missões a executar aqui no planeta. Nós temos missões. A gente não tem só tribulação, só tempestade, não. A gente tem compromissos também. E esse compromisso está firmado, fundamentado, validado, autenticado no Cristo. Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Nos perdemos. Muitas vezes nos perdemos. E aí, rogamos ao mais alto. Entretanto, convém ponderar nossa atitude. É justo pedir a ninguém. Não, é justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento e da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Porque muitas vezes nós não vamos receber da maneira que nós queríamos. Talvez tenhamos uma dificuldade muito grande de entender as bênçãos de Deus. Ninguém quer sentir dor, mas talvez aquela dor é uma bênção. Como, Rangel, você fala que uma dor é uma bênção? Porque muitas das vezes a dor, independente, física, moral, ela vem proveniente de transgressões que nós viemos de outras encarnações, interpelando, passando por cima e, por certo modo, né, não procuramos burilar, e aí, dentro de uma determinada encarnação, dentro de um projeto de vida arquitetado antes da nossa encarnação, tem pequenas pedras que nós vamos ter que passar para burilar aquilo
que até pouco tempo, em outras encarnações, passaríamos sem nenhum tipo de preocupação. E assim somos nós aqui hoje. A necessidade e o aprendizado constante e a ajuda dos espíritos do mais alto, de Jesus, de Deus, a necessidade de vivermos em comunhão com os nossos irmãos, ele nos ajudará a amancarar muito. Só que nós temos que ter a humildade e o possível de ter essas mãos estendidas e da necessidade que temos, sim, de ter um auxílio. E a recíproca é verdadeira. Que tenhamos também abertura para irmãos que estão com mãos estendidas a nós. Também, né, precisando, suplicando auxílio. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. E aí nós pegamos um ponto, voltamos alguns minutinhos atrás. Muito das vezes, o que eu peço e rogo, e o que acontece, não é exatamente o que eu queria. Então, quando Jesus ele fala, muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Só que ele vem de outros formatos também. Olha, esse espera o dinheiro. Aquele conta com a evidência social de improviso. Aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre, sem ao menos perceber que toda a ausência de todo esse querer aqui já é uma grande lição e dádiva que nos é fornecido para o nosso crescimento. Difícil? Nossa, difícil. Muitas das vezes difícil. A estrada nossa pode ser muito, pode ter um pedregulho aí na frente aí. A gente tem que, né? E, só que é, de um certo modo, um mecanismo e um recurso que nos é oferecido. É importante entender que, para Deus, para Jesus, para os nossos amigos espirituais, os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, a todo momento que requisitamos, a todo momento que nós estendemos a mão, nós somos, sim, né, com o coração aberto, atendidos. Só que esse atendimento, ele não é dentro do jeito que a gente quer. E aí a gente fica, pô, mas não é. Não é dessa maneira. Jesus nos orientou perfeitamente. Ele nos mostrou nitidamente cada mazela que passaríamos e como deveríamos nos comportar. Só que nós chegamos aqui no planeta pela oportunidade de uma nova encarnação e nós criamos na nossa mente que nós somos a vida real, é a vida material. E sendo assim, entendemos que, e aí grande parte, é óbvio, que você só tem uma vida sossegada, que você só tem uma vida saudável, que você só tem isso, se você tiver bens materiais. Então, veja bem, imagine bem, a gente falou a respeito de loteria, né? Quantos, né, oraram, de repente, para pedir, para ganhar na mega da virada, né? E tá tudo bem. Está no livre-arbítrio nosso isso. E tá tudo ok. Só que não. Não é todo mundo que vai ganhar. Não é todo mundo. Né? Então, a gente para e raciocina bem que todos os mecanismos estão corretos, de todas as maneiras. E que prossigamos em frente. Essa é a maior dificuldade. O prosseguir em frente com Jesus. Essa é a maior dificuldade. Porque nós temos que lutar contra os nossos próprios vícios. Vícios que já estamos carregando há algum tempo. Observemos, todavia, o socorro do mestre ao paralítico. E aí ele vai entrar no contexto bíblico, evangélico aqui citado. Jesus determina que ele estenda a mão
mirrada e, estendida essa, não lhe conferem bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Nós não estamos entrando nem no dogma e nem foi dada a possibilidade do paralítico de mão mirrada o que ele preferiria, se ouro ou a mão restabelecida. Jesus não deu, nesse momento, esse privilégio de escolha. Porque, olha, talvez a escolha fosse outra. Então, quando ele traz que pediu para estender a mão e o mesmo a estendeu, Jesus não conferiu bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Ele apenas o curou. Devolve-lhe a oportunidade de serviço. Então, olha, eu não vou te auxiliar, materialmente falando, mas vou te dar uma nova oportunidade para você seguir na romagem da sua evolução, para você trabalhar. E olha, dando continuidade, né, até isso, o que esse paralítico posteriormente veio a fazer? O que será? Qual que foi o trabalho dele? Será que ele foi um trabalho com Cristo também? Qual que foi o caminho, de repente, direcionado por ele? Um agradecimento eterno? Trabalhando junto com o Mestre? Ou apenas mais um curado por Jesus? Olha, tudo isso nós temos que raciocinar. E nós, dentro das bênçãos que recebemos, o que nós, de repente, fazemos delas? Qual que é o caminho que nós sigamos? Né? Até nisso nós temos que pensar. As bênçãos que nos são concedidas. E olha, não são poucas, não. Só a oportunidade da reencarnação já é uma grande chave de bênção para toda a vida. Cada encarnação que nós tenhamos aqui são novas oportunidades oferecidas que muitas das vezes, talvez até por atitudes nossas e práticas indevidas, no nosso ponto de vista, talvez não deveríamos chances. No nosso ponto de vista, porque a todo momento nós aqui estamos julgando nossos irmãos e nem sequer dando dando mais uma chance. Nós não damos uma chance, sendo que Deus a todo momento está nos oferecendo oportunidades. É bênção. Deus a todo momento, o perdão nos acomete. Vá e continue. Evolua, cresça, trabalhe esse espírito. Encha o coração de amor, paz, bondade, caridade. São oportunidades, são bênçãos. Nós, dentro da doutrina, estamos estudando e estamos entendendo, graças a Deus, dentro de um estudo raciocinado, todas essas passagens do Cristo para conosco. Mas olha, existe um grande número de irmãos que não tenham acesso a esses raciocínios, a esses estudos, como o de Emmanuel e tantos outros, dentro da nossa senda, vamos dizer assim, encarnatória. A mão recuperada, naquele instante, permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabiam edificar-se e engrandecer-se. É um tipo de lição, gente, que nós podemos nos colocar nos dois posicionamentos. Irmãos que necessitam e nós necessitados. Né? Então, isso, e nós temos uma parcela
logo estamos comprometidos com Cristo, nós temos uma parcela em toda, né, esse trabalho que nós devemos desempenhar, né? Nós temos que entender isso. Nós temos esse compromisso. Mas, Rangel, eu sou, né? Nós não somos tão pequenos ainda. Olha, não. Nós somos muito maiores do que essa mera visão aí enganatória. Porque muitas vezes nos apequenamos, mas muitas vezes por orgulho nos engrandecemos. Então é importante entender que nós temos uma energia e uma força inestimável dentro de nós aí de realizações, um poder regenerador. Mãos estendidas. Quando eu estendo minha mão, o que eu rogo, o que eu peço? E quando eu tenho uma mão estendida ao meu lado, o que eu forneço? O que eu dou de mim? É que o Cristo, vou repetir, é que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Então, Cristo, ele não deu privilégios para ele. Ele restituiu uma condição para que ele pudesse exercer as funções que lhe seriam competentes. Conquistando sagradas realizações por si mesmo, recambiava as lides rendedoras do bem, ou seja, ao momento que Cristo, ao momento que esse rapaz estende a mão para o Cristo, que Cristo o recompõe o corpo, Cristo recambia ele as lides rendedoras do bem, ou tipo assim, ó, apesar do Cristo não falar, mas, ó, eu te fiz uma ação, vá e multiplique também isso. Ah, mas eu não posso fazer isso, curar. Não, mas você pode trabalhar nas lides redentoras do bem, que aí, para fazer o bem, existe tantos caminhos necessários for. Então, Cristo, além de fazer isso, ele recompõe o homem ao projeto de que você tem missões a executar também. Nós temos um papel importante dentro da seara do Cristo, todos nós, né? Então não é somente curar, é nortear. Recabeava as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Comunidade cristã. Somos cristãos? Cristãos? Estamos dentro da comunidade cristã. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não espere facilidades. E o que muitas das vezes pedirmos? Facilidades. E não, porque estar com Cristo é estar na luta, estar na vigilância, estarmos em oração. O trabalho com Cristo, ele é pesado. Pesado nas condições que nós estamos. Mas pesado como, Rangel? Pesado para comigo mesmo. Porque muitas das vezes eu vou ter que atender, que auxiliar um irmão meu que é antipático a mim. E aí é luta. Porque eu tenho que atropelar todo o meu orgulho. Eu tenho que atropelar todo o meu egoísmo. Toda a minha vaidade. E entender que se estou com Cristo, é luta diária contra o meu modo de ser e viver. Melhoria contínua. Bondade, amor, fraternidade são sementes e posteriormente plantas a serem regadas, a serem tratadas
para crescerem, para frutificarem, para florescer. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades. Ouro, não esperes ouro. Prerrogativas. Emmanuel vem com o último parágrafo da seguinte maneira: aprende a receber-lhe a assistência. Olha, até isso é aprendizado. Cada bênção recebida, cada oportunidade que nos é dado, eu tenho que ter sabedoria. Sabedoria é treinamento. Sabedoria é esforço. Então, se eu tenho que ter sabedoria e entendimento, eu tenho que até aprender a receber a assistência. Porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Entendamos que com a vinda do Cristo para conosco, ele tem um propósito muito, mas muito, muito imenso e muito maior do que qualquer vã materialidade que convivamos aqui. Que nós temos algo muito maior. Que nós temos na palavra e nos ensinamentos do Cristo a capacidade de melhorarmos cada vez mais e que nós temos grandes obras a serem construídas. Que nós não viemos para ficar na inércia. Que nós não viemos para ficar estagnado. Que nós temos um papel fundamental. Sempre cito filósofos, né, contemporâneos a nós aqui, e já citei essa passagem, inclusive, mas o próprio Mário Sérgio Cortella, dentro da magnitude que ele tem dentro dos estudos e todo o seu modo de filosofar, de pensar, né, e de entendimento, e aí é importante, né? Porque quando a gente fala, ó, eu não tenho bens materiais para ajudar, eu não tenho bens materiais para auxiliar, e tudo a gente coloca a culpa na ausência, principalmente de bens materiais, que é um salvo engano nosso, né? Mas Mário Sérgio Cortella, uma das passagens dele, ele diz, olha, se você não tem condições melhores para fazer o melhor, faça o melhor na condição que você tem no momento. Então, faça o máximo de ti. Ah, mas ele é um filósofo que trabalha mais a parte motivacional, empresarial, tal. Não, filósofos, gente. Filósofos, ele vem para dar os pensamentos dele. E a gente vai pegar ele e vai abraçar e entender nesse sentido. Inclusive, a Mirella me mostrou há pouco tempo, Mário Sérgio Cortella, em uma das palestras dele, né, mencionando Chico Xavier. E ele refuta e ele trata isso de maneira bem... Não sou espírita. Mas se tem alguém que respeita o Chico Xavier. E aí ele traz a fala do Chico Xavier, que é bem conhecida por todos nós, né? Que se eu não consigo fazer, ou modificar, ou alterar um novo passado, mas eu tenho, a partir de agora para frente, condições de fazer um novo futuro. Então, você veja bem o quão importante que são todos os ensinamentos, principalmente baseados no Cristo, e quando você traz um Chico Xavier à tona, trazendo um direcionamento para nós, um reforço de como devemos tratar, né? Porque muitas das vezes a gente está preso a fantasmas do passado, fantasmas, né, pessoal, no literal, né? Estamos falando fantasmas do literal mesmo, né? Aquelas assombrações que ainda nos atormentam, mas a gente pouco se preocupa, de repente, de começar novamente, que aí é bênção, que aí é o que Deus nos proporcionou. Porque o minuto seguinte é a oportunidade de fazermos diferente. É bênção.
E tão pouco pegamos para agradecer todas essas situações. Tão pouco pegamos para agradecer. Que tenhamos a sabedoria de ter as mãos estendidas para o que é o propósito principal. E que sejamos instrumentos também de trabalho para os irmãos que nos estendem a mão. Porque trabalho não faltará para nós. Trabalho não faltará. Serviço no bem? Esse vai ser incessante cada vez mais. Cada vez mais vai ser incessante. Então, que possamos entender que somos apóstolos e discípulos do Cristo também, dentro dessa grande seara de trabalho que tenhamos a desempenhar aí e que Cristo nos orientou e nos ensinou tão sabiamente. A próxima lição do próximo domingo não se remete muito a essa lição que estamos estudando aqui hoje, que é a mudança. Mudança. Chico Xavier já tinha falado, se eu não consigo mudar, alterar ou até mesmo deletar esse passado, mas que eu posso fazer um novo caminho, um novo trajeto, algo melhor, mas sempre, sempre com a coerência, e aí a coerência principalmente espiritual, né? Coerência do trabalho que eu tenho a desenvolver. Você não retrucar uma agressão já é um trabalho a ser desenvolvido. Nós temos que entender todos esses processos aí. Os processos divinos, eles são bem minuciosos, porque muitas vezes a gente acha que um acontecimento humano e material, ele é apenas um acontecimento humano e material, mas ele tem um propósito muito maior. Por isso que nós estamos no planeta Terra, para esse burilamento, para essa melhoria do espírito, para multiplicação do amor, multiplicação da caridade, que sejamos um pelos outros, que tenhamos empatia. Claro, baseado-se na razão, mas que sejamos Cristo vivo. Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Ô, Angel, a respeito dessa lição aí hoje, eu vivi um momento desse quando eu era mais novo. Quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu fui fazer faculdade lá em Bauru. E você vê, hoje em dia a gente tem uma facilidade maior, mas naquela época era meio complicado, né? E na época, meu pai e minha mãe não podiam me ajudar financeiramente de forma alguma. Então eu fui para lá e eu estava morando numa república e o negócio começou a ficar meio apertado e aí o dinheiro que eu tinha pego do meu acerto, do meu serviço aqui estava acabando. E aí eu tive indicação de um lugar que estava precisando, talvez precisaria de gente, não tinha nem certeza disso. E eu estou indo nesse lugar, fui a pé, era longe, devia ser uns 6 quilômetros mais ou menos. E eu fui a pé e fui pensando, né? E pedindo para Deus, meu pai, me ajuda que nesse caminho que eu estou indo aqui, eu acho uma nota de R$ 100 para facilitar a minha vida. Aí, claro, não achei o dinheiro, né? Só que eu voltei com o emprego. Aí. Então, depois eu fui analisar, falei, gente, eu estava procurando a facilidade e, em vez da facilidade, eu ganhei foi o trabalho. Que aí, se eu, por acaso, achasse aquela nota de R$ 100, eu ia gastar ela com as contas e depois ia acabar, né? Agora, com o serviço, não. Todo mês eu ia ter muito mais do que R$ 100 e todo mês eu ia ter aquele dinheiro. Isso que você falou agora, Fabiano, ele é a exemplificação pura da lição. Justamente, foi exatamente isso. Nem que se eu tivesse contado essa historinha aí antes, acho que eu não tinha caído tão perto igual foi hoje. Foi a coisa mais pura da lição. Olha, não consegui, não achei o dinheiro, né?
Não, mas você conseguiu algo maior. Você conseguiu a oportunidade. E aí que tá, ô Fabiano, porque muitas das vezes o nosso entendimento não consegue enxergar, né, isso, né? Que a bênção de a oportunidade de você conseguir talvez é maior do que a facilidade de encontrar alguma coisa, né? E aí, óbvio, você já há um longo tempo na doutrina espírita, já, né, no estudo cristão e tudo mais, isso nos permite enxergar, né? Mas tantos outros aí estão na busca da facilidade que é transitório e a gente precisa de algo muito maior. E estar com Cristo é muito maior, e dentro dessas possibilidades, a gente consegue o emprego, uma nova oportunidade. E olha, por vezes, a gente passa por situações, isso eu até lembro bem de eu ter comentado isso presencialmente, muitas vezes a gente está passando por problemas até mesmo financeiros e tudo mais, e a gente mal vê, mas tudo se resolve. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Então, talvez não da maneira que nós queríamos, mas olha, fiquemos atentos, porque tudo está se resolvendo da maneira mais correta do que merecemos. E aí isso é essencial. O qual é importante, principalmente nesse ano, né, que começa, né, 2023, que possamos estar com Cristo cada vez mais, estarmos de mãos estendidas também, mas não na extensão só do que necessitamos, mas também o estender as mãos a quem está necessitado também, né? Que possamos ter mais paz, que podemos ter mais coerência, baseado no Cristo, né? Porque a coerência do mundo pode nos trazer alguns danos, mas que a coerência baseada no Cristo, ela é cura, que possamos prosseguir sempre, sempre. Continuamos nossas lições. Procuramos aprender um pouco mais a cada oportunidade, a cada movimento, a cada prática. E que, mesmo por conta-gotas, possamos nos tornar um pouquinho melhor que éramos no dia de ontem, né? Sigamos em frente nessa jornada de sempre aí. E no esforço, é óbvio, no esforço insistente, porque ainda melindramos, ainda nos desmoronamos, mas tem um Deus que é um Pai, nosso irmão Jesus, e toda a gleba espiritual, todos os espíritos superiores que estão aí para nos auxiliar, de mãos estendidas, do lado contrário a nós também, para nos dar um grande impulso, um grande alavanca aí na eternidade. Bom, vamos encerrar a reunião de hoje, 1º de janeiro de 2023, que tenhamos realmente bastante paz, bastante leveza, e a multiplicação do amor, a conquista da paciência, né? E que sigamos em frente. Fabiano, vou pedir para você fazer a prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Ivanete, tia Marlene, Viviane. Obrigado aos amigos que nos acompanham no YouTube. Que tenhamos um domingo abençoado e uma semana também bastante abençoada. Que sigamos as nossas melhores intuições possíveis, porque a todo momento chegam intuições. Possamos
filtrá-las e entender o que é melhor para nosso trajeto. E que tenhamos um 2023 igualmente abençoado, de muita paz e muito amor entre nós. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, um bom início de ano. E se Deus quiser, domingo que vem estamos aí de volta. Firmes e fortes, se Deus quiser. Tchau, gente.